12 lições eternas de Santa Teresinha. Para quando você pensa em desistir, existem momentos em que o peso da vida parece insuportável. As batalhas diárias, os fracassos, as decepções e até as pequenas lutas escondidas no silêncio do coração fazem surgir um grito íntimo. Será que ainda vale a pena continuar? É justamente nessa hora que a fé católica, iluminada pela vida e pelos escritos de Santa Teresinha do Menino Jesus, ergue uma resposta clara e poderosa. Não se trata de uma teoria distante ou de um ideal impossível, mas de uma experiência real, vivida por uma jovem que enfrentou fraquezas, dores e a tentação de desistir. Teresinha nos mostra que a santidade não é privilégio de poucos, mas um caminho aberto a todos os que confiam em Deus no meio da noite escura. Quando pensamos em desistir, precisamos enxergar que não é a força humana que nos sustenta, mas a graça divina que age justamente na fragilidade. São Paulo dizia que é quando somos fracos que somos fortes, porque a força de Cristo se manifesta em nossa fraqueza. Essa verdade se torna ainda mais clara na vida da pequena flor. Sem feitos grandiosos aos olhos do mundo, ela alcançou o céu pela confiança ilimitada no amor do Pai. E é nesse mesmo amor que você é convidado a mergulhar agora, descobrindo que cada lágrima, cada silêncio e cada batalha podem ser transformados em sementes de eternidade. Este vídeo vai conduzi-lo por 15 temas que não são apenas reflexões, mas chaves espirituais para abrir caminhos de esperança quando tudo parece perdido. Prepare-se, porque aqui você não vai ouvir apenas belas palavras, mas encontrará uma direção concreta para a sua vida espiritual, capaz de reacender o fogo da perseverança. Santa Teresinha nos ensina que até o menor ato feito com amor pode mudar tudo, porque na lógica de Deus nada é pequeno quando nasce de um coração entregue. O que vamos percorrer juntos é mais do que uma lista de lições. É um itinerário de sobrevivência espiritual, um manual de coragem para a alma cansada e um testemunho de que ninguém está sozinho em suas lutas. Agora deixe que a vida e a sabedoria da pequena flor despertem em você a certeza de que mesmo diante do desânimo, existe uma estrada de luz e que a voz de Deus é sempre mais forte que o sussurro da desistência. O sussurro do desespero e a voz da esperança. O sussurro do desespero é uma realidade que atravessa a vida de todos os que caminham na fé. Muitas vezes ele se apresenta em forma de pensamentos persistentes, em noites insones, em dias pesados em que parece não haver sentido continuar. É como se uma voz interna insistisse que o esforço é inútil, que as orações não são ouvidas, que os sonhos não serão realizados e que as quedas sempre voltarão. Essa voz parece ganhar força justamente quando a alma mais deseja permanecer firme, porque o inimigo de Deus tenta transformar a fraqueza em desânimo, a fragilidade em derrota. Santa Teresinha conheceu de perto esse sussurro. Em seus últimos meses de vida, quando já estava consumida pela doença, ela confessava não sentir mais o consolo da fé. Era como se o céu tivesse se fechado. Porém, no meio desse silêncio sufocante, ela decidiu não se abandonar à dúvida, mas mergulhar ainda mais profundamente no abandono em Deus. Esse movimento interior nos ensina que a esperança não é uma emoção passageira que aparece apenas em tempos favoráveis. Esperança é uma escolha, um ato de fé que ultrapassa os sentimentos e os sentidos. É acreditar no amor de Deus quando tudo parece gritar o contrário. O Evangelho de São João nos recorda que a luz brilha nas trevas e as trevas não a venceram. Essa luz é Cristo, e ela continua presente mesmo quando a noite é densa. Teresinha se agarrava a essa certeza, ainda que não sentisse nada. O que sustentava sua alma era a convicção de que a fidelidade de Deus não depende de nossas percepções, mas é eterna. Muitas vezes confundimos esperança com otimismo. O otimismo humano se apoia em probabilidades, em sinais visíveis, em previsões favoráveis. Mas a esperança cristã se ergue sobre a rocha inabalável da promessa divina, quando a alma repete junto com o salmista: "Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei." Ela se reveste de uma força que não vem de si, mas do próprio Espírito Santo. Santa Teresinha nos mostra que, mesmo quando tudo parece escuro, é possível dar esse salto de confiança, transformando a noite em um ato de fé ainda mais puro. Há um detalhe profundo na vida da pequena flor,
que ajuda a entender esse mistério. Enquanto sua saúde se deteriorava e suas forças se esgotavam, ela escrevia palavras cheias de ternura e confiança, como quem plantava sementes de luz em meio à tempestade. Essas sementes não foram jogadas em vão. Hoje milhões de pessoas encontram consolo em suas palavras, descobrindo que não estão sozinhas em suas lutas. Isso nos lembra que os momentos de desespero não têm a última palavra. Se acolhidos com fé, eles podem se transformar em testemunho de esperança para outros. É preciso compreender que o desespero fala a linguagem da pressa, dizendo que nada vai mudar, que o sofrimento será eterno. A esperança, ao contrário, fala a linguagem da eternidade, lembrando que cada prova tem seu tempo e que o amor de Deus permanece para sempre. Essa tensão interior faz parte da batalha espiritual que cada cristão é chamado a viver. São João da Cruz falava da noite escura da alma, como um processo em que Deus purifica os sentidos e o coração, conduzindo o homem a uma fé mais sólida, que não depende de consolações, mas de confiança pura. Teresinha experimentou algo semelhante, e ao atravessar essa noite, mostrou que é possível permanecer firme quando tudo convida a desistir. Quando a alma decide ouvir a voz da esperança, ela descobre que não está abandonada. O Espírito Santo fala em silêncios profundos, conforta em lágrimas escondidas, ergue o coração cansado. Nesse ponto, a fé deixa de ser apenas uma crença teórica para se tornar uma experiência viva de resistência espiritual. É como o agricultor que, mesmo diante da seca, continua a semear porque sabe que a chuva virá. Essa perseverança é a marca dos santos e o caminho que também nos é oferecido. Santa Teresinha mostra que essa esperança não nasce de grandes feitos, mas de pequenos atos de abandono. Confiar em Deus quando tudo está claro é natural, mas confiar quando tudo está escuro é o verdadeiro milagre da fé. Esse milagre acontece quando a alma decide, mesmo tremendo, dizer: Jesus, confio em vós. Cada vez que esse ato é repetido, um fio invisível de luz se estende no coração, e esse fio se torna corda, depois se torna ponte, até transformar-se em estrada. Assim, o desespero que parecia sufocar se revela como oportunidade de mergulhar em uma confiança mais radical. Essa é a primeira chave para não desistir. Reconhecer que o desespero é apenas um sussurro e que a esperança é a verdadeira voz que deve ser ouvida. O desespero promete o fim, mas a esperança anuncia um novo começo. O desespero diz que nada faz sentido, mas a esperança revela que até o sofrimento mais oculto pode se tornar caminho de santificação. O desespero aprisiona, a esperança liberta. E se você hoje sente o peso da desistência, permita-se dar esse passo de fé, não pelas suas forças, mas porque o próprio Deus é quem sustenta. Santa Teresinha é testemunha disso. Quando tudo parecia perdido, ela continuou a confiar, e sua confiança abriu um caminho que até hoje ilumina o mundo. A grande lição deste primeiro ponto é clara. Nunca permita que o sussurro do desespero seja a última voz. Ele é passageiro, frágil, limitado. A voz da esperança é eterna, sólida, vitoriosa. Escolher a esperança não significa ignorar a dor, mas atravessá-la com a certeza de que existe um amor maior sustentando cada passo. Essa certeza pode mudar a sua vida hoje, assim como mudou a vida da pequena flor, que, mesmo no limite de suas forças, declarou com confiança: não me arrependo de me ter entregue ao amor. O fogo escondido da fé diária, há um mistério profundo em cada ato simples realizado com amor. Muitas vezes buscamos sinais extraordinários para acreditar que Deus está agindo, mas a vida de Santa Teresinha nos ensina que é no cotidiano que a graça mais se revela. Não foram milagres visíveis nem grandes façanhas que a tornaram doutora da Igreja, mas a fidelidade em transformar gestos pequenos em atos imensos diante de Deus. Essa verdade confronta a lógica do mundo, que valoriza apenas aquilo que brilha aos olhos humanos. Para o mundo, lavar um prato, arrumar um quarto ou suportar em silêncio uma palavra dura pode parecer irrelevante, mas para Deus, quando feito em espírito de amor e fé, cada detalhe se converte em chama viva que aquece o coração do céu. Esse fogo escondido é a resposta para os dias em que a alma se sente tentada a desistir por achar que nada vale a pena. Teresinha descobriu que a santidade não consiste em realizar coisas excepcionais, mas em viver o ordinário com uma intenção sobrenatural. Aqui reside um ensinamento capaz de revolucionar a vida espiritual.
Não é preciso esperar circunstâncias ideais para ser santo. Basta acolher o hoje e oferecê-lo como presente a Deus. Essa visão encontra eco nas palavras de São Mateus, que no Sermão da Montanha recorda que o Pai vê em secreto e recompensa em secreto. O segredo do cotidiano está em perceber que nada passa despercebido aos olhos daquele que conta até os fios de cabelo da nossa cabeça. A psicologia moderna confirma algo que a espiritualidade já sabia há séculos. A repetição de pequenos hábitos molda a identidade de uma pessoa. Se isso vale para a vida prática, vale ainda mais para a vida espiritual. O ato constante de oferecer os gestos diários como oração cria raízes profundas que sustentam a alma quando as tempestades chegam. É como o agricultor que planta sementes todos os dias sem ver imediatamente os frutos, mas que um dia encontra o campo coberto de espigas. Santa Teresinha viveu essa paciência ativa, e é isso que a torna tão próxima de nós. Ela não tinha tempo nem espaço para feitos grandiosos, mas descobriu no escondido do convento um caminho para o infinito. Quando você pensa em desistir porque acredita que sua vida não tem impacto, lembre-se dessa verdade. Aos olhos de Deus, nada é perdido quando nasce do amor. Um sorriso oferecido em meio à dor, uma oração feita no silêncio da noite, uma renúncia guardada em segredo são como brasas que alimentam um fogo invisível, mas real. É esse fogo que sustenta a fé quando as emoções falham. São João Evangelista, no Apocalipse, fala das orações dos santos subindo como incenso diante de Deus. Cada gesto escondido, cada ato de fé silenciosa se transforma nesse perfume que chega ao trono divino. O mundo grita que apenas os grandes são lembrados, mas o Evangelho nos ensina que os últimos serão os primeiros. A vida de Teresinha confirma essa inversão. A jovem frágil escondida entre as paredes de um convento tornou-se padroeira das missões do mundo inteiro. Isso mostra que a fidelidade ao ordinário é, na verdade, extraordinária aos olhos de Deus. Quando você sente que não tem forças para grandes conquistas, lembre-se de que não são as vitórias visíveis que sustentam a alma, mas a perseverança em permanecer fiel no pouco. Essa chama escondida é também proteção contra o desânimo. O desespero se alimenta da sensação de inutilidade, mas a fé cotidiana destrói essa mentira, mostrando que cada dia tem valor eterno. São Francisco de Assis dizia que precisamos pregar o Evangelho em todo o tempo, e, se necessário, usar palavras. Isso significa que a vida simples, vivida com amor, já é uma pregação silenciosa que toca corações. Teresinha viveu assim, e por isso seu testemunho continua acendendo almas ao redor do mundo. Portanto, quando a tentação de desistir surgir porque sua vida parece pequena demais, recorde-se de que no coração de Deus nada é pequeno. Cada ato pode se tornar chama, cada gesto pode ser oferenda, cada silêncio pode ser oração. Essa certeza faz nascer coragem, porque mostra que não existe esforço desperdiçado quando se vive unido a Cristo. Assim, o fogo escondido da fé cotidiana se transforma em luz para a alma cansada, revelando que a perseverança no ordinário é o caminho mais seguro para alcançar o extraordinário de Deus. Fragilidade como porta da graça. Quando pensamos em santidade, é comum imaginar homens e mulheres fortes e inabaláveis, que nunca cederam ao cansaço nem à dúvida. Porém, a vida de Santa Teresinha revela exatamente o contrário. A santidade nasce quando aceitamos a própria fragilidade como lugar onde Deus pode agir. Desde cedo ela enfrentou perdas dolorosas, inseguranças, medos e doenças, que a tornaram fisicamente limitada. Sua vida não foi marcada pela aparência de força, mas pela coragem de se reconhecer pequena e depender inteiramente da graça divina. Aqui está o segredo. Aquilo que o mundo chama de fraqueza, Deus transforma em ponto de encontro com sua misericórdia. São Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, já afirmava que se gloriava em suas fraquezas, porque era nelas que a força de Cristo se manifestava. Teresinha viveu essa realidade de modo radical. Em seus escritos, ela confessa que não tinha grandes obras para apresentar a Deus, mas que confiava plenamente em seu amor. Essa atitude é revolucionária, porque nos liberta da tentação de acreditar que precisamos ser perfeitos para merecer a graça. A verdade é que a graça nos encontra na imperfeição, e a fragilidade se torna uma porta aberta para que Deus seja o protagonista. A psicologia contemporânea fala da importância de reconhecer a vulnerabilidade como passo essencial para a cura emocional.
O que a ciência descreve hoje, a espiritualidade já ensinava há séculos. Quando negamos nossas fragilidades, criamos máscaras que nos afastam da verdade. Quando as aceitamos com humildade, abrimos espaço para que Deus entre e nos transforme. Terezinha não fingia ser forte. Ela se declarava pequena, incapaz, necessitada. Justamente por isso alcançou a grandeza, porque sua confiança não estava em si mesma, mas em Deus que tudo pode. Muitas vezes o desespero nasce do peso que colocamos sobre nós, acreditando que precisamos carregar sozinhos fardos que não conseguimos suportar. Mas o Evangelho nos mostra Cristo dizendo: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." A fragilidade não é um obstáculo para essa promessa. É a condição para experimentá-la. Santa Teresinha compreendeu isso e, ao se reconhecer pequena, encontrou um caminho rápido para os braços do Pai. Sua pequena via é exatamente essa: confiar como uma criança que sabe que não consegue caminhar sozinha, mas se deixa carregar nos braços do Pai amoroso. Essa verdade nos confronta, porque muitas vezes associamos valor à capacidade de realizar, de produzir, de mostrar resultados. O mundo exige força constante, mas Deus nos pede humildade. É na humildade que a graça floresce. São Luís Maria Grignion de Montfort dizia que a humildade é o fundamento de todas as virtudes, porque somente quem se reconhece pequeno pode ser preenchido por Deus. É como um vaso vazio. Quanto mais vazio está de si mesmo, mais espaço há para ser cheio pela graça. Santa Teresinha nos ensina que aceitar a fragilidade não é conformismo, mas um ato de fé. É reconhecer que não somos capazes por nós mesmos e, ao mesmo tempo, acreditar que Deus é capaz em nós. Essa confiança gera paz, porque liberta do fardo de tentar controlar tudo. Quando admitimos nossas limitações diante do Senhor, Ele nos levanta e nos conduz. É isso que nos impede de desistir. O desespero grita que somos fracos demais para continuar. A esperança responde que justamente na fraqueza, a graça se revela. Ao longo de sua vida, Teresinha repetiu diversas vezes que desejava ser pequena, que não queria subir degraus por si mesma, mas ser erguida como uma criança no colo do Pai. Essa imagem é profundamente bíblica. O profeta Isaías diz que Deus nos carrega no colo e nos consola como uma mãe consola seu filho. É essa ternura divina que sustenta o coração frágil e o torna capaz de resistir. Quando nos sentimos incapazes, podemos escolher imitar a confiança de Teresinha e simplesmente nos abandonar nos braços de Deus, deixando que Ele conduza os passos que sozinhos não conseguimos dar. Essa lição é poderosa para qualquer um que se encontra tentado a desistir. A fragilidade não é um sinal de derrota, mas de humanidade. O que determina o rumo da vida não é a ausência de fraquezas, mas o que fazemos com elas. Se as escondemos, elas nos sufocam. Se as entregamos a Deus, elas se tornam fonte de graça. Teresinha mostra que a santidade não está em nunca cair, mas em sempre levantar-se apoiado na misericórdia divina. A chave espiritual deste ponto é clara. Não lute contra sua fragilidade como se fosse um inimigo a ser eliminado, mas acolha-a como porta de entrada da graça. Quanto mais consciente de suas limitações, mais disponível você estará para ser sustentado por Deus. A pequena flor nos lembra que não é a força humana que garante a perseverança, mas a confiança inabalável no amor divino. É essa confiança que transforma a fraqueza em vitória e desespero em esperança. O Evangelho dos Pequenos, a vida de Santa Teresinha é uma chave viva para compreender uma das verdades mais desconcertantes e transformadoras do Evangelho. É no caminho dos pequenos que Deus revela sua grandeza. O mundo prega que apenas os fortes triunfam, que só os inteligentes vencem, que somente os poderosos deixam sua marca. Mas Cristo, em contramão a toda lógica humana, coloca uma criança no meio dos discípulos e declara que, se não nos tornarmos como os pequeninos, não entraremos no reino dos céus. Essa é a revolução silenciosa do Evangelho, a boa nova que subverte critérios humanos e que Santa Teresinha soube traduzir com sua vida simples, escondida e profundamente fecunda. Desde cedo, Teresinha descobriu que a verdadeira grandeza não estava em buscar reconhecimento, mas em viver na humildade. Não foi por acaso que se intitulou A Pequena Flor, imagem de quem se sabe frágil, quase imperceptível,
mas que não deixa de perfumar o ambiente com a essência que Deus colocou em sua alma. Esse perfume é a sua fé confiante, sua entrega absoluta, sua certeza de que no coração da igreja não importa a visibilidade das ações, mas a pureza da intenção. Aqui está a lição que confronta o desespero. Não precisamos ser grandes aos olhos do mundo para sermos preciosos aos olhos de Deus. O Evangelho de São Mateus apresenta as bem-aventuranças, que exaltam justamente os pobres em espírito, os mansos, os que choram, os perseguidos. São os pequenos que herdam o reino. São os que o mundo rejeita que Deus exalta. Santa Teresinha encarnou essas palavras, mostrando que ser pequeno diante de Deus não significa insignificância, mas plenitude de sentido. Essa espiritualidade dialoga também com Santo Agostinho, que afirmava: o fundamento da santidade é a humildade, porque só os humildes podem ser elevados por Deus. Reconhecer-se pequeno é a chave que abre as portas do céu. Quando pensamos em desistir, muitas vezes é porque olhamos para a nossa vida e não vemos grandes conquistas, resultados palpáveis ou obras que nos deem orgulho. É nesse ponto que o Evangelho dos Pequenos se torna libertador. Ele nos lembra que a santidade não é uma corrida de troféus, mas uma entrega diária. A criança não precisa provar nada para ser amada. Ela é amada pelo simples fato de existir. Assim também acontece conosco diante de Deus. Teresinha viveu e ensinou essa verdade com uma confiança desarmante. Não precisamos provar nada a Deus, mas apenas abrir o coração e confiar. Essa perspectiva quebra um dos maiores enganos espirituais: acreditar que só os grandes feitos podem transformar o mundo. O que realmente transforma é o amor escondido, a perseverança silenciosa, a fidelidade nos detalhes. Santa Teresinha, enclausurada em um convento sem nunca sair em missão pelo mundo, tornou-se padroeira universal das missões. Isso é prova viva de que a pequenez, quando unida ao amor, tem alcance infinito. O que parecia irrelevante aos olhos humanos se tornou fecundo na história da Igreja. A psicologia moderna nos ensina que a autoestima verdadeira não nasce de conquistas externas, mas da consciência do próprio valor intrínseco. Essa verdade ecoa no que a fé já nos revelava. O valor do ser humano não está em seus feitos, mas em ser imagem e semelhança de Deus. Quando abraçamos nossa pequenez com humildade, encontramos força para seguir em frente, porque entendemos que não precisamos carregar o peso de provar nosso valor a ninguém. Deus já nos chamou pelo nome, já nos amou primeiro, já nos escolheu como filhos. O desespero tenta convencer de que somos inúteis, de que nossa vida não importa, de que nossa voz não será ouvida. Mas o Evangelho dos Pequenos responde que cada gesto conta, cada oração tem valor, cada ato escondido é visto pelo Pai que vê em secreto. Esse é o caminho que Santa Teresinha trilhou, e que nós também somos convidados a trilhar. O convite é simples, mas exige coragem. Abandonar a busca por grandezas e abraçar a confiança de uma criança. O segredo está em não medir a vida pelos padrões do mundo, mas pela lógica do Evangelho. A grandeza não é estar no topo, mas permanecer de joelhos diante de Deus. A vitória não é dominar multidões, mas deixar-se dominar pelo amor. A conquista não é impressionar os homens, mas agradar o coração do Pai. É assim que Santa Teresinha, pequena aos olhos do mundo, se tornou grande no céu e continua sendo guia para milhões de pessoas que encontram em sua vida uma fonte de esperança. Essa é a força do Evangelho dos Pequenos. Ele nos lembra que não é preciso desistir quando nos sentimos insignificantes, porque é justamente na pequenez que Deus manifesta seu poder. Quando aceitamos ser pequenos, abrimos espaço para a grandeza divina se manifestar em nós. Santa Teresinha é testemunha de que a pequenez, vivida com amor e humildade, se torna estrada segura para a eternidade. Quando o silêncio se torna oração, silêncio pode ser um peso ou pode ser uma ponte. Para muitos ele é apenas ausência de palavras, vazio que incomoda, espaço que provoca ansiedade. Mas na vida de Santa Teresinha, o silêncio tornou-se oração, encontro, refúgio. Essa transformação não aconteceu porque ela fugia da realidade, mas porque aprendeu a escutar no silêncio aquilo que não pode ser ouvido no barulho. Quando os pensamentos de desistência invadem a mente, quando o coração é consumido pelo cansaço,
O silêncio pode se converter em aliado, porque nele a alma encontra espaço para ser tocada por Deus. Santa Teresinha viveu grande parte de sua vida dentro de um convento, onde o recolhimento e a ausência de distrações a ensinaram que a oração não depende apenas de palavras, mas sobretudo de presença. Muitas vezes a tentação é pensar que rezar é falar muito, multiplicar fórmulas ou se esforçar até esgotar-se. Ela, porém, descobriu que rezar é, antes de tudo, colocar-se diante de Deus e permitir que Ele olhe para a alma. É como uma criança que descansa nos braços do Pai sem precisar explicar nada. Esse abandono silencioso foi uma das maiores forças de Teresinha e é também uma chave espiritual para aqueles que lutam contra o desânimo. As Escrituras estão cheias de momentos em que o silêncio é o lugar onde Deus se revela. O profeta Elias experimentou isso no Horebe. Não foi no vento impetuoso, nem no terremoto, nem no fogo que ele encontrou o Senhor, mas no murmúrio de uma brisa suave. Esse detalhe nos ensina que o silêncio não é ausência de Deus, mas condição para percebê-lo. O problema é que muitas vezes tememos o silêncio porque nele emergem nossos medos, nossas dores, nossas perguntas sem resposta. No entanto, é justamente aí que a oração se aprofunda. Quando aceitamos ficar em silêncio diante de Deus, permitimos que Ele fale ao coração com sua voz mansa e transformadora. A psicologia moderna reconhece o poder do silêncio como forma de reduzir a ansiedade, reorganizar pensamentos e reconectar o ser humano com o essencial. Mas o que a ciência descreve, a espiritualidade cristã já testemunhava. O silêncio é lugar de cura. Santa Teresinha mostra que esse silêncio, quando oferecido a Deus, se torna uma oração mais poderosa do que qualquer palavra. Não se trata de vazio, mas de plenitude, porque o coração que silencia diante do Criador abre-se para receber sua graça. Nos momentos em que pensamos em desistir, a tendência é buscar respostas imediatas, soluções rápidas, explicações que justifiquem o sofrimento. Porém, o silêncio de oração ensina a confiar sem entender, a permanecer firme sem ver, a esperar sem garantias humanas. Esse aprendizado amadurece a fé e transforma a desistência em perseverança. Teresinha, ao não encontrar consolações sensíveis, não desistiu de rezar. Ela continuou a oferecer seu silêncio como oferta de amor. E foi esse silêncio que a sustentou até o fim, tornando-se fonte de uma paz que o mundo não pode dar. São João Evangelista escreve que Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Essa certeza liberta o cristão da necessidade de justificar-se ou de explicar cada detalhe da vida diante de Deus. Ele já sabe, já conhece, já acolhe. O silêncio se torna então o espaço para confiar nesse conhecimento amoroso. É o momento em que a alma descansa na certeza de ser compreendida em tudo. Esse descanso é cura para a fadiga espiritual e resposta para o desejo de desistir. Santa Teresinha comparava a oração silenciosa a um olhar lançado ao céu. Não há fórmulas complicadas, não há discursos longos, apenas o gesto simples de quem ergue o coração ao Criador. Esse gesto repetido no escondido molda a alma e a fortalece para resistir quando as tempestades chegam. Quando o mundo parece ruir e a voz do desespero se levanta, permanecer em silêncio diante de Deus é declarar, sem palavras, que Ele é maior do que qualquer dor. Essa lição é vital para quem vive momentos de abatimento. Quando não houver mais força para falar, quando as palavras faltarem, quando a oração parecer impossível, o silêncio pode ser oração suficiente. Deus não exige discursos, mas um coração sincero. E esse coração, mesmo calado, é ouvido. Assim, o silêncio que poderia ser sinal de desistência transforma-se em sinal de resistência, de entrega, de confiança. O que aprendemos com Santa Teresinha é que o silêncio orante não é vazio, mas plenitude. Ele é o espaço onde a alma encontra o Criador e se deixa transformar. Quando pensamos em desistir, esse silêncio pode nos devolver a coragem, porque nele experimentamos que não estamos sozinhos. Deus está ali ouvindo, sustentando, amando. Essa experiência muda tudo, porque mostra que mesmo quando não conseguimos dizer nada, já estamos rezando, já estamos permanecendo, já estamos sendo sustentados pela graça. Transformando feridas em fontes de amor, toda dor humana carrega em si duas possibilidades. Pode se tornar peso que esmaga a alma, ou pode se transformar em fonte de amor e santificação. Santa Teresinha conheceu essa realidade em profundidade.
Desde cedo enfrentou perdas familiares dolorosas, como a morte da mãe quando ainda era criança, passando pela enfermidade que consumiu seu corpo nos últimos anos de vida. Cada uma dessas feridas poderia ter se tornado motivo de revolta ou desistência, mas ela escolheu outro caminho: o de transformar cada dor em oferta, cada lágrima em oração, cada ferida em lugar de encontro com Cristo. Essa escolha não é ingênua nem fácil. Não se trata de negar o sofrimento ou de romantizar a dor. Santa Teresinha não deixou de sentir o peso das provações, mas aprendeu a enxergar nelas um sentido maior. Ao oferecer suas dores a Deus, ela descobriu que o sofrimento, quando unido ao amor, deixa de ser apenas ferida e se torna fonte de graça. Essa é a grande diferença entre a dor que destrói e a dor que constrói. O sofrimento isolado gera desespero, mas o sofrimento acolhido em Deus gera vida. Cristo já havia mostrado esse caminho ao transformar a cruz, instrumento de morte e humilhação, em sinal de vitória e ressurreição. O Evangelho de São João nos lembra que, do lado aberto de Cristo na cruz, jorraram sangue e água, símbolos de vida para a Igreja. A ferida se transformou em fonte. Assim também acontece em nossa vida quando, à luz da fé, entregamos nossas dores ao Senhor. O que parecia um beco sem saída, torna-se nascente de esperança. Santa Teresinha encarnou esse mistério em cada gesto de entrega silenciosa. Muitos que pensam em desistir, o fazem porque acreditam que suas dores são inúteis, que nada pode nascer delas. Mas a espiritualidade cristã ensina o contrário. Nenhuma lágrima é desperdiçada quando oferecida a Deus. São Paulo afirma que em Cristo os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória futura que será revelada. Essa promessa nos sustenta e nos lembra que até as feridas mais profundas podem ser transformadas em instrumentos de amor. Psicologia moderna reconhece que a ressignificação do sofrimento é essencial para a cura emocional. Quando conseguimos dar sentido à dor, ela perde o poder de nos destruir. O que a ciência descreve com termos técnicos, a fé já revelava como mistério de redenção. Santa Teresinha não permitiu que suas feridas a definissem como vítima, mas como oferenda. Essa postura interior fez de sua vida um hino de confiança. Mesmo consumida pela tuberculose, ela dizia que tudo era por amor. Essa perspectiva a manteve firme até o último suspiro, transformando cada gemido em oração silenciosa. Esse ensinamento toca diretamente a quem se sente paralisado pelas próprias dores. Quando você olha para as feridas e acredita que elas são motivo suficiente para desistir, recorde-se de que é nelas que pode brotar o amor mais puro. Amar no conforto é fácil. Amar na dor é divino. É nesse ponto que a alma se assemelha a Cristo crucificado e descobre a fecundidade do sofrimento. Santa Teresinha nos mostra que a dor não é o fim, mas pode ser a semente de algo maior quando acolhida com fé. Essa verdade também nos protege do ressentimento. O sofrimento não trabalhado tende a gerar amargura, mas quando transformado em oferta gera compaixão. Quem experimenta a própria fragilidade torna-se mais sensível à dor do outro. É assim que a ferida se converte em fonte de amor. O coração marcado pela dor passa a compreender, acolher e amar de maneira mais profunda. Foi exatamente isso que fez de Teresinha uma mestra do amor. Suas dores não a tornaram dura, mas a moldaram para amar mais. O desespero tenta nos convencer de que a dor é sinal de abandono de Deus. Porém, a experiência da cruz mostra o contrário. É na dor que Deus se revela mais próximo. Santa Teresinha aprendeu a encontrar Cristo em cada ferida e a transformar o sofrimento em oração redentora. Essa é a chave que nos impede de desistir. Não negar a dor, mas dar a ela um sentido eterno. Assim, a vida da pequena flor nos ensina que nossas feridas não precisam ser marcas de derrota. Elas podem ser transformadas em fontes de amor que regam a vida dos outros e fortalecem a nossa própria fé. Quando pensamos em desistir porque a dor parece insuportável, precisamos lembrar que o amor é mais forte do que qualquer ferida. A cruz continua sendo a maior prova disso. Se dela brotou a salvação, também da nossa dor pode brotar um caminho de santidade. A coragem de permanecer. Pequeno, a lógica do mundo é clara. Quem é grande sobrevive. Quem é forte vence. Quem é poderoso deixa sua marca. Essa é a narrativa que se repete em todos os lugares, desde a vida profissional até os relacionamentos pessoais. Somos educados a acreditar que,
Se não estivermos em constante ascensão, seremos esquecidos. O coração humano fragilizado facilmente compra essa mentira. É justamente nesse cenário que o Evangelho se levanta como contradição e nos apresenta o caminho da pequenez como via para a verdadeira grandeza. Santa Teresinha do Menino Jesus encarnou essa verdade de modo radical. Enquanto muitos buscavam a glória visível, ela escolheu permanecer pequena, e nesse gesto revelou uma coragem que ainda hoje desconcerta e ilumina. A coragem de permanecer pequeno não é um ato de passividade, mas de fé profunda. Teresinha entendia que a santidade não estava reservada aos fortes aos olhos humanos, mas aos que se reconheciam frágeis e necessitados. Desde muito jovem, descobriu que não seria pelas próprias forças que chegaria ao céu. Em seus escritos, ela dizia que desejava ser levada ao colo, como uma criança nos braços do pai, porque sabia que não tinha condições de subir sozinha a escada da santidade. Essa imagem simples contém uma profundidade imensa. Reconhecer-se pequeno é renunciar à ilusão de autossuficiência. É ter coragem de dizer: eu não posso, mas Deus pode em mim. Muitos pensam que desistir de provar força é sinal de covardia, mas na verdade, exige mais bravura admitir a própria limitação do que viver de aparências. O orgulho tenta nos convencer de que precisamos nos mostrar capazes o tempo todo, porém essa máscara cobra um preço alto. Ansiedade, desgaste e esgotamento. A vida de Santa Teresinha nos ensina outro caminho. Ao assumir sua pequenez, ela não fugiu da realidade, mas a abraçou como espaço onde Deus podia se manifestar. Essa decisão a libertou do peso de querer ser grande aos olhos do mundo e lhe deu a paz de simplesmente ser filha amada. O Evangelho de São Mateus traz as palavras de Jesus: quem se fizer pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. Essa não é uma metáfora superficial, é uma revelação do coração de Deus. Ele não se impressiona com conquistas humanas, mas se alegra com corações humildes. Santa Teresinha viveu essa verdade no silêncio de sua clausura. Enquanto outros buscavam reconhecimento, ela buscava desaparecer. Enquanto muitos corriam atrás de grandes obras, ela oferecia os pequenos gestos do dia a dia como flores depositadas no altar de Deus. Essa postura, longe de ser irrelevante, a fez doutora da Igreja. A pequena se tornou mestra, não porque acumulou títulos, mas porque teve coragem de permanecer no lugar que o mundo despreza. Essa coragem é um antídoto contra o desespero. Quantas vezes pensamos em desistir porque nos sentimos pequenos demais, incapazes de realizar algo que pareça grande aos olhos dos outros? É nesse ponto que a espiritualidade da pequena flor se torna a resposta viva. Permanecer pequeno não é motivo para desistir, mas motivo para confiar. Quando aceitamos nossa pequenez, descobrimos que não precisamos carregar tudo sozinhos. Deus se encarrega do impossível. Essa é a verdadeira força que impede a desistência. O desespero diz: você é pequeno demais. A fé responde: é exatamente por ser pequeno que Deus vai agir. São Francisco de Assis também compreendeu essa lógica. Ao escolher a pobreza e a simplicidade, mostrou que a grandeza não está no acúmulo, mas no esvaziamento de si mesmo. São Luís Maria Grignion de Montfort dizia que a humildade é o fundamento de todas as virtudes. Santo Agostinho insistia que o primeiro degrau para a santidade é a humildade, e que o segundo é a humildade, e o terceiro também é a humildade. Todos os grandes doutores da Igreja apontam para a mesma direção. É a coragem de ser pequeno que abre espaço para a grandeza de Deus. Do ponto de vista humano, permanecer pequeno pode parecer humilhação, mas para a fé é elevação. Santa Teresinha descrevia sua pequena via como um elevador espiritual. Enquanto muitos tentavam subir degrau por degrau, ela se colocava nos braços de Jesus e deixava que ele a levasse para o alto. Essa metáfora é extraordinária porque revela a essência da confiança. Não se trata de esforço sobre-humano, mas de abandono confiante. O elevador da graça só funciona para quem aceita ser pequeno, porque apenas quem reconhece sua incapacidade permite que Deus faça o trabalho. A psicologia contemporânea ajuda a entender esse mistério quando fala sobre o peso das expectativas irreais. Muitas pessoas adoecem porque tentam manter padrões inalcançáveis de sucesso, beleza, poder ou perfeição. A proposta da pequenez, ao contrário, cura porque liberta.
Ao assumir que não precisamos ser tudo nem ter tudo, encontramos descanso. Santa Teresinha vivia essa liberdade. Ela não queria ser grande, não buscava ser vista, não se esforçava para impressionar. Desejava apenas amar. E por causa disso alcançou a maior grandeza, a intimidade plena com Deus. Para quem pensa em desistir porque se sente pequeno demais, essa lição é decisiva. Não é preciso ser grande para continuar. Basta confiar. O pequeno que se abandona em Deus chega mais longe do que o forte que confia apenas em si. O pequeno alcança o coração de Deus porque não coloca obstáculos. É como um copo vazio. Justamente por estar vazio, pode ser preenchido até transbordar. Essa é a coragem que precisamos cultivar. Coragem de aceitar nossa fragilidade. Coragem de reconhecer nossa pequenez. Coragem de deixar Deus ser Deus em nossa vida. Santa Teresinha, a pequena flor, se tornou gigante da fé porque escolheu permanecer pequena. Sua vida prova que não precisamos nos desesperar diante de nossas limitações. Ao contrário, é nelas que encontramos o espaço perfeito para a graça. Quando o mundo disser que ser pequeno é fracasso, lembre-se dela. Permanecer pequeno é um ato de resistência. É um grito silencioso contra a lógica da vaidade. É uma declaração de confiança inabalável no amor divino. Essa coragem sustenta a alma, impede a desistência e abre o caminho da santidade. Luz na sombra da morte. Poucos momentos revelam tanto a verdade da fé quanto a proximidade da morte. É nessa hora que todo fingimento cai, toda máscara se desfaz e o coração se vê diante do essencial. Para muitos, a morte é apenas sombra, ameaça e silêncio definitivo. Mas em Santa Teresinha, a morte se tornou passagem luminosa, ponto de encontro com o amor que sempre a sustentou. Quando a tuberculose a consumia e cada respiração era um esforço, ela não escondeu o sofrimento, mas também não deixou que ele fosse a última palavra. Repetia com serenidade que não estava morrendo, mas entrando na vida. Essa confiança desconcerta porque mostra que até o momento mais temido pode ser transformado em anúncio de esperança. Essa luz no meio da sombra não nasceu de um otimismo humano, mas de uma fé profundamente enraizada. Teresinha acreditava que o céu não era uma ideia distante, mas uma realidade próxima. Tão próxima que podia tocá-la já no limite da vida terrena. Sua frase mais conhecida, de que passaria o céu fazendo o bem sobre a terra, revela que para ela a morte não era separação, mas comunhão ampliada. Essa visão é o oposto do desespero. Quem pensa em desistir muitas vezes, o faz porque acredita que o sofrimento é fim sem sentido. Mas a fé nos mostra, como em Teresinha, que cada cruz é prelúdio de ressurreição e que até a morte pode ser porta aberta para a eternidade. O Evangelho de São João apresenta Jesus declarando: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." Essa promessa ecoava na alma da pequena flor. Ela não negava a realidade dolorosa da morte, mas a atravessava iluminada por essa certeza. Essa mesma luz é oferecida a nós quando enfrentamos nossas sombras, sejam elas o medo do futuro, a angústia da perda, a solidão ou até pensamentos de desistência. O testemunho de Teresinha mostra que a fé não elimina a dor, mas a transfigura. O que parecia noite absoluta se revela como aurora. Santo Agostinho dizia que para o cristão a morte não é castigo, mas caminho. Ele afirmava que a morte não deve ser temida como inimiga, mas recebida como porta que nos conduz ao abraço do Pai. Essa teologia não é apenas conceito distante, mas vida encarnada em testemunhos como o de Santa Teresinha. Sua serenidade diante da morte nos ensina que é possível atravessar as sombras sem sucumbir, porque quem caminha com Cristo carrega em si uma luz que nunca se apaga. A psicologia reconhece que a maior angústia humana está ligada ao medo da morte. O inconsciente carrega esse temor profundo que se manifesta em ansiedades, em buscas desenfreadas por segurança, em tentativas de controlar o incontrolável. A espiritualidade cristã oferece uma resposta que vai além. Não apenas aceitar a morte, mas redimi-la em Cristo. Santa Teresinha experimentou essa redenção em seu próprio corpo enfermo. Sua serenidade não era negação do medo, mas superação pela confiança. Esse é um aprendizado precioso para qualquer um que, diante da dor, pense em desistir. Muitas vezes desistimos não apenas da vida física, mas da esperança, dos projetos, da fé.
Cada desistência nasce da ilusão de que a sombra é mais forte que a luz. Mas Santa Teresinha, mesmo entre os estertores da doença, declarava que a luz da fé era maior. Essa atitude pode inspirar cada um de nós a não desistir em meio às nossas próprias sombras. Se ela conseguiu proclamar paz diante da morte, nós também podemos encontrar coragem diante das pequenas mortes do cotidiano. Essa luz na sombra da morte não é privilégio dos santos, mas dom oferecido a todo batizado. O Espírito Santo nos dá a graça de enfrentar até as maiores escuridões com a confiança de que não estamos sozinhos. A morte em Cristo deixa de ser silêncio eterno para se tornar encontro definitivo. Santa Teresinha nos ensina a olhar para essa verdade sem medo, e ao fazê-lo, nos ajuda a atravessar com coragem os momentos em que a alma quer desistir. É preciso, portanto, recordar essa lição. A sombra nunca é absoluta quando a luz da fé brilha. A morte não tem a última palavra porque Cristo venceu a morte. Santa Teresinha, ao proclamar sua confiança no amor de Deus até o fim, deixou-nos a certeza de que também nós podemos encontrar luz nas nossas sombras. Quando tudo parecer escuro, é essa certeza que nos impede de desistir. Não estamos caminhando para o nada, mas para o encontro definitivo com aquele que nos amou desde sempre. O brilho da confiança infantil, o coração humano, marcado por tantas inquietações e feridas, tem sede de segurança. Desde cedo aprendemos a buscar certezas, a acumular garantias, a confiar apenas no que pode ser visto ou calculado. Porém, diante da vida espiritual, essa lógica se torna insuficiente. A fé não caminha pelas estradas da evidência, mas pelas veredas da confiança. É aqui que o testemunho de Santa Teresinha do Menino Jesus resplandece como uma estrela no meio da noite. Sua pequena via é, antes de tudo, o caminho da confiança infantil, a entrega simples e total de quem se sabe pequeno e, justamente por isso, ousa esperar tudo de Deus. Esse é o brilho que ilumina os dias de desânimo e a arma secreta contra a tentação de desistir. Confiar como criança não significa ingenuidade, mas maturidade espiritual. Uma criança confia não porque conhece todas as respostas, mas porque sabe, no íntimo, que é amada e protegida. Essa confiança se torna ainda mais forte quando a escuridão se aproxima. Santa Teresinha viveu isso de modo radical. Durante os últimos meses de sua vida, quando a tuberculose destruía seu corpo e a fé era provada pelo silêncio de Deus, ela poderia ter sucumbido ao desespero. Porém, escolheu se abandonar nos braços do Pai. Declarava repetidamente que sua alma permanecia tranquila, porque sabia que não era sua força que a sustentava, mas o amor misericordioso de Deus. Essa confiança, longe de ser fuga, era vitória. Cristo mesmo nos deu essa chave quando colocou uma criança no meio dos discípulos e disse que quem não se tornasse como ela não entraria no reino dos céus. Essa palavra é dura, porque nos desafia a abandonar a falsa segurança da autossuficiência e a redescobrir a beleza da dependência. Santa Teresinha encarnou essa lição. Enquanto o mundo gritava que era preciso ser grande para ter valor, ela afirmava com simplicidade que bastava ser filha. Essa postura desconcerta porque vai contra o espírito de independência que marca nossa época, mas é justamente esse espírito infantil que dá ao cristão a força para continuar quando tudo convida a desistir. Santo Agostinho já dizia que a fé é o início da sabedoria e que a alma que confia aprende a descansar em Deus. Ele descrevia essa confiança como descanso no colo da verdade. Santa Teresinha traduziu essa teologia em vida prática. Para ela, confiar não era um exercício intelectual, mas uma experiência concreta de abandono. Não era apenas acreditar em doutrinas, mas entregar a própria vida como criança que se lança sem medo nos braços do Pai. Essa entrega é libertadora porque nos retira o peso de querer controlar tudo e nos coloca na posição de quem permite que Deus conduza cada passo. A psicologia contemporânea fala da confiança básica, construída nos primeiros anos de vida e essencial para o equilíbrio emocional. Quando a criança percebe que há alguém que cuida dela, cresce segura. Quando essa confiança é ferida, surgem medos, ansiedades e desconfiança crônica. Espiritualmente, Santa Teresinha nos ensina que é possível recuperar essa confiança original em Deus, mesmo que a vida nos tenha marcado com abandonos e decepções. Ao nos reconhecermos como filhos amados, redescobrimos a coragem de entregar o que temos de mais frágil.
Essa redescoberta cura feridas interiores e devolve ao coração a paz que parecia perdida. O brilho da confiança infantil é que ela não depende de circunstâncias favoráveis. Pelo contrário, manifesta-se com mais força justamente nos tempos de provação. O desespero diz: você está sozinho, não há saída. Não adianta mais. A confiança responde: eu não estou sozinho porque o Pai me sustenta, mesmo quando não vejo. Essa confiança não elimina o sofrimento, mas o ressignifica. Santa Teresinha sofria intensamente, mas sua alma não se deixava aprisionar pela dor. Ela se entregava a Deus com a certeza de que até aquele sofrimento tinha valor, porque era vivido em união com Cristo. Essa postura nos ensina que desistir nunca é a única opção. Quando pensamos que tudo acabou, a confiança abre horizontes invisíveis. É como caminhar em uma estrada escura, mas acreditar que existe uma luz mais à frente. É como atravessar um rio sem ver a outra margem, mas saber que ela existe. Essa esperança confiante impede que o coração se paralise. Santa Teresinha, ao afirmar que queria passar o céu fazendo o bem na terra, mostrou que a confiança infantil não é passiva, mas dinâmica. Ela acreditava que o amor de Deus a sustentaria de tal maneira que sua missão continuaria mesmo depois da morte. Essa visão só é possível para quem confia plenamente no Pai. Essa lição toca diretamente o coração de quem vive tentado a desistir. Não é necessário compreender todos os mistérios, nem encontrar explicações para cada dor. Basta confiar. Basta repetir com simplicidade: Jesus, eu confio em vós. Essa oração tão breve tem poder de reacender a esperança, porque coloca a alma na postura de criança que se entrega sem reservas. É uma ousadia porque desafia as evidências do mundo, mas é também uma vitória, porque prova que o amor é maior do que qualquer medo. No fim, o brilho da confiança infantil não é fragilidade, mas coragem. É a força de quem se sabe pequeno, mas não duvida da grandeza do Pai. É a coragem de abandonar-se, de acreditar contra toda lógica, de esperar quando nada parece possível. Santa Teresinha nos mostra que esse é o caminho mais seguro para a santidade e também o mais eficaz contra a tentação da desistência. Quando o mundo tentar apagar sua esperança, lembre-se da pequena flor que, mesmo consumida pela dor, irradiava confiança, e permita que esse brilho também ilumine o seu coração. A missão sagrada das vidas escondidas. O mundo de hoje nos ensina a acreditar que apenas aquilo que é visto, comentado, compartilhado e celebrado em público tem valor. As redes sociais, os holofotes da fama e o culto à performance parecem ditar o ritmo da vida, levando-nos a crer que só o que é notado é digno de reconhecimento. Entretanto, a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus nos apresenta uma verdade radicalmente diferente. As vidas escondidas possuem uma missão sagrada diante de Deus. Ela, que nunca pregou grandes sermões, nem viajou em missões apostólicas, tornou-se padroeira das missões do mundo inteiro. Como entender esse paradoxo? Porque no coração da igreja, como ela mesma escreveu, sua vocação era o amor. E esse amor vivia-se intensamente nas pequenas coisas, em gestos ocultos, em ofertas silenciosas que ninguém via, mas que Deus transformava em fecundidade para toda a igreja. Esse ensinamento é profundamente libertador para aqueles que se sentem tentados a desistir, porque acreditam que sua vida não faz diferença. A tentação de desânimo muitas vezes nasce da sensação de inutilidade, da ideia de que nossas ações não têm impacto real no mundo. Santa Teresinha desmascara essa mentira. Ela mostra que a missão não se mede pela visibilidade, mas pela intensidade do amor com que se vive cada instante. Uma vida escondida, oferecida em silêncio, pode sustentar e transformar muito mais do que imaginamos. Isso é coerente com o Evangelho de São Mateus, quando Jesus diz: Teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Deus não precisa de palcos para agir. Ele precisa apenas de corações disponíveis. Santo Agostinho refletia que muitas vezes, aqueles que vivem escondidos aos olhos do mundo são os que brilham mais intensamente aos olhos de Deus. Ele dizia que a humildade é o caminho da glória verdadeira, porque Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Essa teologia da vida oculta se manifesta também em São José, o pai adotivo de Jesus. Homem silencioso, discreto,
quase invisível nas páginas da Escritura, mas cuja missão foi absolutamente essencial no plano da salvação. Santa Teresinha se reconhecia nessa linhagem espiritual. Ser pequena, escondida, mas cheia de amor. A psicologia contemporânea nos mostra que o sentimento de vazio muitas vezes está ligado à comparação constante. Medimos nossa vida em contraste com as conquistas dos outros e, ao fazermos isso, caímos na armadilha da frustração. A espiritualidade da vida escondida nos liberta dessa prisão. Ao vivermos cada dia com amor, mesmo que ninguém veja, descobrimos sentido profundo e reencontramos paz. Santa Teresinha não buscava ser lembrada, buscava apenas amar. Essa escolha a fez eternamente lembrada. O aparente paradoxo é que aqueles que renunciam a buscar glória pessoal são justamente os que permanecem na memória viva da Igreja. Para quem pensa em desistir, essa lição é uma fonte de esperança. Não é necessário ter grandes títulos, nem estar sob os holofotes, nem realizar obras grandiosas para que sua vida tenha valor. O que dá sentido à existência é a maneira como se ama no escondido. O amor vivido em silêncio é tão poderoso que pode sustentar vidas inteiras sem que ninguém saiba. Assim como as raízes de uma árvore são invisíveis, mas fundamentais para que ela permaneça firme, também as vidas escondidas são raízes que sustentam a Igreja. Santa Teresinha se tornou raiz que fortaleceu incontáveis almas e continua a sustentar milhões que encontram em sua vida escondida a inspiração para perseverar. Essa missão sagrada dos ocultos também revela a dimensão universal do amor. No Carmelo de Lisieux, Teresinha nunca saiu em viagem missionária, mas oferecia orações e sacrifícios por aqueles que evangelizavam. Esse oferecimento escondido ultrapassava fronteiras, alcançava terras distantes, transformava corações. Sua vida prova que não existe limite para o amor oferecido a Deus. Mesmo no claustro, ela alcançava o mundo inteiro. Isso significa que também nós, em nossas rotinas aparentemente pequenas, podemos ter impacto eterno. O desespero insiste em dizer que não vale a pena, que nada muda, que ninguém vê. Mas a fé nos mostra que cada ato de amor escondido é a eternidade. Santa Teresinha viveu e testemunhou isso até o fim. Por isso, quando você se sentir pequeno demais, invisível, inútil, lembre-se de que talvez esteja justamente aí sua maior missão. O que não é visto pelos homens é muitas vezes o que mais agrada a Deus. A missão sagrada das vidas escondidas é proclamar com gestos silenciosos que o amor é maior que a indiferença e que a verdadeira fecundidade não depende da aprovação dos homens, mas da graça divina. O amor mais forte que o cansaço há dias em que o peso da vida parece insuportável. O corpo se esgota, a mente se confunde, o coração se esvazia. O cansaço não é apenas físico, mas espiritual. Uma sensação de que tudo o que se faz é inútil, de que não há força para dar mais um passo. É nesse ponto que muitos pensam em desistir. E é justamente nesse lugar que Santa Teresinha nos ensina uma lição decisiva. O amor é mais forte que o cansaço. Quando a alma descobre que amar é sua verdadeira vocação, encontra forças que ultrapassam as próprias limitações. Não se trata de negar o cansaço, mas de atravessá-lo iluminado pelo amor que vem de Deus. Santa Teresinha viveu intensamente essa experiência. No Carmelo, sua rotina era marcada por trabalho simples, repetições diárias, orações longas e renúncias constantes. Havia momentos em que o peso do ordinário parecia esmagador. Além disso, sua saúde frágil a limitava, e cada tarefa se tornava ainda mais difícil. Mas em seus escritos ela revela que quando tudo se tornava pesado demais, lembrava-se de que até o menor gesto, se feito por amor, tinha valor eterno. Essa consciência mudava tudo. O que antes era fardo se tornava oferenda. O que parecia cansar a alma transformava-se em oração silenciosa que tocava o coração de Deus. Esse ensinamento encontra eco direto nas palavras de São Paulo. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo perdoa. O apóstolo não fala de um amor romântico ou sentimental, mas do amor caridade, que nasce do próprio Deus e que é capaz de sustentar o ser humano mesmo nas situações mais árduas. Santa Teresinha se apoiava nesse amor. Quando o cansaço físico e espiritual tentava derrubá-la, ela se lembrava de que sua missão era amar. Não precisava realizar grandes obras, mas colocar amor em tudo o que fazia. Essa decisão interior lhe dava uma força surpreendente,
capaz de superar limitações e de transformar o sofrimento em oportunidade de santificação. A psicologia mostra que o sentido é capaz de sustentar o homem além de suas forças físicas. Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração, escreveu que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Santa Teresinha, sem usar termos técnicos, já vivia isso. Seu porquê era o amor. Quando o cansaço a paralisava, ela reencontrava a motivação, lembrando que tudo tinha sentido se fosse feito para agradar a Deus. Assim, lavar a louça, varrer o chão ou suportar uma palavra dura de uma irmã não eram apenas atos banais, mas oportunidades de amar. Essa consciência dava nova energia à sua alma. Para quem hoje se sente tentado a desistir, esse é um caminho concreto. Não é possível eliminar o cansaço da vida, mas é possível dar a ele um novo sentido. O trabalho que parece repetitivo, a rotina que parece sem valor, os cuidados com a família, as lutas silenciosas do dia a dia podem se tornar altar de oferenda. Quando colocamos amor em cada detalhe, o cansaço não desaparece, mas perde o poder de nos esmagar. Ele se converte em caminho de maturidade espiritual. Santa Teresinha mostra que amar nos pequenos gestos é descobrir uma fonte inesgotável de energia interior. Essa visão também nos protege da armadilha do perfeccionismo. Muitas vezes o cansaço espiritual nasce da busca de resultados imediatos, da cobrança excessiva de si mesmo, do medo de falhar. O amor verdadeiro liberta disso porque não se preocupa em medir resultados, mas em entregar-se. Teresinha não contava quantas vezes acertava ou errava, mas se abandonava ao amor de Deus, confiante de que Ele aproveitava até seus fracassos para transformar em graça. Essa confiança aliviava o peso do cansaço e lhe dava serenidade para continuar. O desespero repete que não vale a pena, que não há mais forças, que nada muda. O amor responde que sempre vale a pena, porque até o menor gesto feito com amor toca a eternidade. O cansaço pode até dobrar o corpo, mas o amor levanta a alma. Santa Teresinha é prova viva disso. Frágil, enferma, escondida, mas cheia de amor, tornou-se uma das santas mais conhecidas e amadas da Igreja. Não foi sua resistência física que a fez grande, mas sua decisão de amar mesmo cansada. Essa lição é atual e urgente. Em um mundo que vive correndo, que exalta a produtividade e que despreza o repouso da alma, precisamos reaprender com Santa Teresinha que o segredo não está em fazer mais, mas em amar mais. Amar transforma tudo. Dá sentido à fadiga, ilumina a escuridão, fortalece a fraqueza. Quando pensamos em desistir porque estamos cansados demais, o caminho é redescobrir a força que nasce do amor. Esse amor não é invenção humana, mas dom de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Por isso, diante do cansaço que ameaça nos paralisar, a lição é clara. Não se trata de negar a fadiga, mas de atravessá-la sustentados pelo amor. Santa Teresinha nos convida a olhar para cada dia como oportunidade de amar, mesmo nos momentos de maior esgotamento. Essa coragem de amar no cansaço é o que impede a desistência e abre caminho para a santidade. O amor, quando é verdadeiro, não se deixa vencer pelo peso da vida, porque é mais forte do que o cansaço, mais forte do que a dor, mais forte até do que a morte. A Eucaristia, segredo da perseverança na vida de Santa Teresinha. A Eucaristia ocupava um lugar central, silencioso e ao mesmo tempo grandioso. Foi diante do altar, no mistério da presença real de Cristo, que ela encontrou forças para atravessar os momentos de maior fraqueza, de dor física e de noite espiritual. É impossível compreender sua coragem de permanecer fiel até o fim, sem perceber a fonte invisível que a sustentava. O pão do céu. Ela mesma dizia que, se não fosse pela Eucaristia, teria sucumbido ao peso da doença e ao silêncio interior que parecia sufocá-la. A comunhão se tornou para ela não apenas rito, mas encontro real, onde recebia de Cristo o alimento necessário para não desistir. Esse segredo da perseverança é o mesmo que Jesus revelou em João 6. Quem come a minha carne e bebe, o meu sangue permanece em mim e eu nele. Permanecer. Essa é a palavra-chave. O mundo tenta nos arrancar da fé. O desânimo tenta nos fazer abandonar a caminhada. O pecado nos afasta de Deus. Mas a Eucaristia é a âncora que mantém a alma firme. Santa Teresinha, consciente de sua pequenez, se lançava nesse mistério com confiança. Para ela,
A comunhão era como o abraço de Cristo que a fortalecia quando nada mais parecia possível. Não eram sentimentos ou emoções passageiras que a sustentavam, mas a certeza de que Cristo vivo se entregava a ela em cada hóstia consagrada. Essa lição é vital para todos os que se encontram tentados a desistir. Muitas vezes pensamos que bastam palavras bonitas ou reflexões profundas para reacender a esperança. Mas a fé católica nos ensina que a verdadeira força vem do sacramento. A comunhão não é símbolo, mas realidade. É o próprio Cristo que se entrega. É Ele quem fortalece, quem renova, quem devolve coragem ao coração abatido. Santa Teresinha experimentava isso em cada missa, e por isso conseguia transformar sua dor em oferta. Seu segredo não estava em si mesma, mas na presença daquele que se fez alimento. A tradição da Igreja sempre reconheceu a Eucaristia como fonte e ápice da vida cristã. São Tomás de Aquino afirmava que esse sacramento contém em si todo o bem espiritual da Igreja, porque é o próprio Cristo. São João Maria Vianney dizia que, se soubéssemos o valor da missa, morreríamos de amor. Santa Teresinha, em sua simplicidade, viveu essa verdade de modo profundo. Cada comunhão era para ela como um encontro decisivo, como se fosse a primeira e a última. Essa postura de reverência e amor é um convite para redescobrirmos também o lugar central da Eucaristia em nossas vidas. A psicologia pode explicar que o ser humano precisa de rituais que renovem a esperança, de experiências que fortaleçam a identidade. Mas a Eucaristia vai além de qualquer recurso humano. Não é apenas rito de lembrança, é presença transformadora. Quando comungamos com fé, algo muda em nós. A alma encontra forças que não vêm da vontade própria, mas da graça. Essa experiência é o que impede o coração de se entregar ao desespero. Por isso, quem deseja perseverar na fé, mesmo nos momentos mais difíceis, precisa reencontrar na Eucaristia seu ponto de apoio. Santa Teresinha nos mostra que a comunhão frequente é alimento indispensável. Assim como o corpo não sobrevive sem pão, a alma não resiste sem a presença de Cristo. O desespero se aproveita da fragilidade de quem está distante dos sacramentos. A perseverança nasce, ao contrário, do coração que se alimenta diariamente do mistério do altar. Quando pensamos em desistir, o convite é claro: aproximar-se da mesa e deixar-se fortalecer pelo pão da vida. Não há força mais real, mais profunda, mais eficaz. O desânimo repete que não temos energia para continuar. A Eucaristia responde que Cristo é nosso sustento. O desespero insiste em dizer que estamos sozinhos. A comunhão revela que Cristo está em nós, permanecendo conosco em cada passo. Esse mistério é tão grandioso que até os anjos contemplam com reverência. Santa Teresinha descobriu nele sua força, e nós também podemos descobrir. A perseverança não nasce da obstinação, mas da comunhão. Assim, a lição deste ponto é clara. Se você deseja não desistir, se precisa encontrar coragem no meio do cansaço, aproxime-se da Eucaristia. Não como rito vazio, mas como encontro transformador. Permita que Cristo seja seu alimento, sua luz, sua fortaleza. Santa Teresinha nos prova com sua vida que esse é o segredo que sustenta até o fim. O pão da vida não apenas consola, mas fortalece, renova e conduz à santidade. A Eucaristia é o segredo da perseverança, o dom maior que Deus nos deixou para que nunca nos falte força no caminho. O céu começa no presente e para muitos, o céu é um lugar distante envolto em mistério, reservado apenas ao futuro depois da morte. Essa percepção faz com que a vida terrena pareça apenas um peso a ser suportado, um deserto árido que precisa ser atravessado antes da recompensa final. No entanto, Santa Teresinha do Menino Jesus rompeu com essa lógica e nos ensinou algo profundamente transformador. O céu não começa no fim, mas já aqui, no presente. Essa certeza foi o que a sustentou nos momentos mais escuros de sua existência, e é também um remédio para aqueles que, no peso do cotidiano, pensam em desistir. Para a pequena Flor, cada instante vivido com amor era a antecipação da eternidade. Quando varria o chão do convento, quando suportava em silêncio a contrariedade de uma irmã, quando rezava de joelhos mesmo com dor, ela sabia que o céu estava acontecendo naquele exato momento. Não se tratava de esperar passivamente a vida futura, mas de viver a eternidade já agora, nas pequenas escolhas feitas por amor. Essa espiritualidade tem fundamento sólido nas palavras de Cristo em João 17. A vida eterna é esta,
que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, a eternidade não começa depois, mas no instante em que mergulhamos no conhecimento e na intimidade com Deus. Esse olhar altera tudo. Quando pensamos no céu como realidade distante, o desânimo toma conta, porque parece impossível chegar até lá. Mas quando entendemos, com Santa Teresinha, que o céu se inicia nas pequenas atitudes de amor, encontramos sentido no presente. Cada gesto simples se transforma em eternidade em ato. Essa certeza protege contra a tentação da desistência, porque mostra que o agora não é perda de tempo, mas lugar de encontro com Deus. Não é preciso esperar circunstâncias ideais. É possível viver o céu em cada respiração, em cada oração, em cada gesto de caridade escondida. Santo Agostinho afirmava que nosso coração permanece inquieto enquanto não repousa em Deus. Essa inquietação, muitas vezes interpretada como peso, é na verdade sede de eternidade já inscrita em nós. Santa Teresinha reconhecia essa sede e descobriu que só se saciava no amor. Ao viver como quem já experimentava a vida eterna, encontrou paz até mesmo no meio da doença e da noite da fé. Seu testemunho mostra que não precisamos esperar que a vida seja perfeita para experimentar a alegria do céu. O céu começa quando amamos, mesmo na dor. Essa verdade também encontra eco em São Paulo, quando ele escreve aos Efésios que já estamos assentados com Cristo nos céus. A fé cristã nos mostra que a vida eterna não é apenas promessa futura, mas realidade inaugurada no batismo e vivida em cada sacramento. Santa Teresinha compreendeu essa dimensão mística de forma concreta. Para ela, cada comunhão era a antecipação do céu. Cada ato de confiança era a eternidade presente. Cada renúncia por amor era um pedaço do paraíso plantado na terra. Essa consciência lhe permitia suportar o insuportável, porque sabia que já vivia em comunhão com aquele que é o próprio céu. A psicologia moderna revela que viver preso ao futuro gera ansiedade e desespero, enquanto viver plenamente o presente gera equilíbrio e serenidade. Santa Teresinha, séculos antes, já encarnava essa sabedoria, mas elevada pela graça. Sua espiritualidade não era apenas mindfulness humano, mas consciência de que cada momento, vivido em união com Deus, tinha valor eterno. Assim, sua vida escondida no Carmelo, sem grandes feitos exteriores, transformou-se em fonte inesgotável de santidade. A eternidade começava no cotidiano, naquilo que parecia banal, mas que, vivido com amor, se tornava divino. Para quem pensa em desistir, essa lição é revolucionária. O desespero nasce quando acreditamos que o presente não tem sentido e que o futuro é apenas sofrimento prolongado. Mas quando enxergamos que cada instante é espaço onde o céu se manifesta, a esperança renasce. O agora deixa de ser fardo e se torna dom. A vida ganha novo brilho porque percebemos que já caminhamos na eternidade e que o céu não é apenas destino, mas caminho. Santa Teresinha nos convida a abrir os olhos para essa realidade escondida, mas real. O desespero sussurra que só seremos felizes quando tudo mudar, quando a dor passar, quando os problemas acabarem. A fé responde que já podemos experimentar a felicidade hoje, porque o céu não depende das circunstâncias, mas do amor com que vivemos cada uma delas. Essa é a chave que impede a desistência. Não adiar a eternidade, mas reconhecê-la no agora. Santa Teresinha nos mostra que a eternidade começa no presente, porque Deus já habita em nós. Quando vivemos conscientes dessa presença, descobrimos que até o menor ato é infinito. Essa verdade transforma o olhar, renova a coragem e abre horizontes de esperança. O céu não é apenas um lugar distante. É realidade que começa a ser construída a cada instante. No coração que confia, que ama e que se entrega. O legado da pequena flor à vida de Santa Teresinha do Menino Jesus foi breve e escondida, mas sua influência atravessou os séculos e se espalhou por todos os continentes. Morreu aos 24 anos, sem ter deixado o convento, sem ter feito viagens missionárias, sem ter pregado a grandes multidões. No entanto, poucos santos tiveram um impacto tão profundo e duradouro na igreja como ela. Esse paradoxo é a chave para compreender o seu legado. Uma jovem frágil e desconhecida, tornou-se doutora da igreja e padroeira das missões. Essa grandeza nasceu não da visibilidade, mas da profundidade do amor vivido no cotidiano.
É isso que faz de sua herança espiritual um farol para quem hoje pensa em desistir. O legado da pequena flor é, antes de tudo, a prova de que a santidade é acessível. Em uma época em que muitos associavam santidade a feitos heróicos e penitências severas, Teresinha apresentou um caminho novo. A pequena via, a estrada da confiança e do amor. Essa espiritualidade abriu portas para milhões de cristãos que, diante de suas fragilidades, acreditavam não poder alcançar a santidade. Ela mostrou que não é necessário fazer grandes obras para agradar a Deus, mas viver com amor os pequenos gestos da vida diária. Esse ensinamento permanece atual, porque continua a libertar corações da tentação de desistir diante da própria fraqueza. Outro aspecto decisivo de seu legado é a centralidade da confiança. Em seus escritos repetia que não se apoiava em seus méritos, mas unicamente na misericórdia de Deus. Essa confiança desarmada foi sua maior força e se tornou exemplo para gerações. Num mundo marcado pelo cansaço de provar valor e pela ansiedade de alcançar padrões inalcançáveis, sua mensagem é bálsamo. Ela nos lembra que Deus não nos ama por aquilo que fazemos, mas pelo que somos, seus filhos. Essa verdade tem poder de curar o coração cansado e de devolver esperança a quem já não vê sentido em continuar. Sua vida também testemunha que o amor escondido é fecundo. Embora tenha vivido num claustro, Santa Teresinha desejava ser missionária e alcançar o mundo inteiro. Sua saúde não lhe permitiu, mas sua oração e seu sacrifício silencioso alcançaram fronteiras que seus pés nunca tocaram. A Igreja reconheceu essa fecundidade ao proclamá-la padroeira das missões. Essa dimensão de seu legado mostra que não há limites para o amor oferecido a Deus. Até as vidas mais escondidas, quando entregues com generosidade, transformam-se em sementes que florescem no coração do mundo. O legado de Santa Teresinha é também profundamente evangelizador. Sua autobiografia, História de uma Alma, já alcançou milhões de pessoas em diversas línguas. Nesse escrito simples, sem adornos intelectuais, ela narra a beleza de sua pequena via, revelando como Deus age no escondido. Esse livro continua a converter corações, a reacender vocações, a devolver esperança aos que estavam prestes a desistir. É impressionante perceber como palavras escritas no silêncio de um convento ainda hoje ressoam com tanta força em um mundo sedento de sentido. Teologicamente, sua contribuição foi reconhecida ao ser proclamada doutora da Igreja por São João Paulo II. Esse título, raro e grandioso dado a uma jovem carmelita, mostra que a profundidade espiritual não depende de idade, nem de cultura acadêmica, mas da abertura total ao Espírito Santo. Seu legado doutrinal está no ensinamento de que a santidade é vocação universal e que o amor é o coração da vida cristã. Esse ensinamento, embora simples, tem profundidade inesgotável e continua a iluminar a Igreja. Para quem pensa em desistir, o legado da pequena flor é convite à esperança. Ela nos mostra que até a vida mais simples tem valor eterno, que até a fraqueza pode ser transformada em força, que até a dor pode se tornar fonte de amor. Sua existência é testemunho de que ninguém está excluído da possibilidade de ser santo. O céu não é reservado a alguns poucos, mas é caminho aberto a todos os que confiam como crianças. Essa mensagem é luz para quem se sente indigno, fraco ou incapaz. Por fim, seu legado é um chamado à missão. Embora tenha vivido oculta, seu desejo era alcançar todos os corações. Hoje sua intercessão continua a fecundar a Igreja, levando muitos a reencontrar a fé e a esperança. Isso nos mostra que, mesmo quando acreditamos que nossa vida não tem impacto, ela pode ser transformada em missão universal se for vivida em união com Deus. A vida de Santa Teresinha é a prova de que o amor verdadeiro nunca fica estéril, mas sempre gera frutos, mesmo invisíveis aos olhos humanos. Assim, o legado da pequena flor permanece como herança viva que inspira e sustenta. Ele nos ensina a confiar, a amar, a transformar o ordinário em extraordinário, a enxergar sentido nas dores e a nunca desistir. Sua vida continua a proclamar que quando se vive do amor, tudo ganha sentido. Essa é a herança que ela deixou ao mundo. A certeza de que é possível ser santo aqui e agora, e que o céu começa no presente, florescendo em cada coração que decide confiar e amar.
O triunfo final do amor. Toda a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus converge para uma verdade central. O amor é mais forte que qualquer sofrimento, mais forte que qualquer fraqueza, mais forte até do que a própria morte. Essa convicção não foi apenas uma ideia bonita que ela escreveu em seu diário espiritual, mas uma realidade vivida em cada detalhe de sua curta existência. Ao final de sua vida, consumida pela tuberculose, marcada pela noite escura da fé e pela dor física extenuante, sua última palavra não foi de desespero, mas de vitória. Meu Deus, eu vos amo. Essa declaração é o resumo de todo o seu caminho e o testemunho de que o amor triunfa sempre. O triunfo do amor em Teresinha não se deu pela eliminação do sofrimento, mas pela transfiguração dele. Ela não foi poupada da dor, mas escolheu vivê-la como oportunidade de amar mais. Essa escolha fez de suas fraquezas um altar e de suas limitações um púlpito silencioso de santidade. O triunfo do amor não apaga a cruz, mas a ilumina, revelando que cada lágrima pode se tornar semente de eternidade. Esse é o ensinamento que nos sustenta quando pensamos em desistir. Não é o peso da dor que define nossa vida, mas o modo como a atravessamos. Se escolhemos amar, a vitória já está assegurada. O Evangelho confirma essa verdade de forma radical. São João nos recorda as palavras de Cristo: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Essa entrega total foi vivida por Jesus na cruz e continuada pelos santos que se configuraram a ele. Santa Teresinha, com sua pequena via, mostrou que dar a vida não significa apenas morrer em martírio, mas oferecer cada instante em amor. Essa doação diária, escondida, silenciosa, foi seu martírio branco, que se consumou em plenitude quando, no leito de dor, entregou sua alma pronunciando o nome de Deus com ternura. Ali, o amor triunfou sobre a morte. Santo Agostinho dizia que, no fim das contas, só permanecerá o amor. Todas as riquezas, títulos, conquistas e honras passarão, mas o amor permanecerá para sempre, porque ele é participação na própria essência de Deus. Santa Teresinha compreendeu essa verdade e fez dela a vocação de sua vida. No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor, escreveu. Essa frase não é apenas declaração poética, mas decisão existencial. Ela escolheu o amor como resposta a tudo: ao cansaço, à dor, às contrariedades, à escuridão da fé. Esse amor, aparentemente frágil, era indestrutível, porque tinha raízes no próprio Deus. A psicologia moderna fala da resiliência como capacidade de transformar adversidades em força. Mas a resiliência de Santa Teresinha vai além. Não era apenas resistência, mas transfiguração. Não era apenas suportar, mas oferecer. Esse movimento interior é o que distingue a espiritualidade cristã. O triunfo final não é resistir até o fim com orgulho, mas chegar ao fim amando. É isso que dá sentido ao sofrimento, que impede a desistência, que abre a vida para a eternidade. O triunfo do amor também é missionário. Santa Teresinha prometeu passar o céu fazendo o bem na terra, e sua intercessão continua a transformar vidas até hoje. Esse compromisso revela que o amor não conhece limites de tempo ou espaço. Mesmo após a morte, o amor permanece ativo, fecundo, capaz de alcançar corações em todas as partes do mundo. Seu triunfo não foi apenas pessoal, mas universal. Ela nos lembra que o amor que cultivamos aqui não se encerra com a vida terrena, mas se prolonga na eternidade, tornando-nos participantes da missão de Deus. Para aqueles que pensam em desistir, essa conclusão é decisiva. O amor não elimina as dores, mas garante que elas não sejam em vão. O amor não impede as quedas, mas assegura que podemos levantar sempre. O amor não retira as cruzes, mas transforma cada cruz em ponte para a ressurreição. Santa Teresinha nos ensina que a última palavra sobre nossa vida nunca será o fracasso, nem a dor, nem a morte. A última palavra será sempre o amor, porque Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus. Assim, o triunfo final do amor é a certeza que sustenta o cristão. Não importa quão dura seja a batalha, quão pesada seja a cruz, quão longa seja a noite, se permanecermos no amor já vencemos. Santa Teresinha nos deixou esse legado vivo, esse testemunho luminoso e essa esperança inabalável. Sua vida é prova de que, mesmo na fragilidade, o amor triunfa. Essa é a conclusão de sua pequena via e a mensagem que ecoa até hoje.
nunca desistir, porque o amor de Deus é sempre maior. Ore conosco, Senhor Deus, Pai de infinita bondade. Aqui estamos diante de Ti depois de mergulharmos nas lições eternas que nos deixaste por meio da vida de Santa Teresinha. Reconhecemos nossa pequenez, nossas fragilidades e até os momentos em que pensamos em desistir. Mas hoje compreendemos que o Teu amor é mais forte do que qualquer fraqueza, que a Tua graça nos sustenta e que a confiança filial é o caminho que nos conduz ao céu já no presente. Unimos nossa voz à da pequena flor e oferecemos-Te as pequenas coisas da nossa vida. O trabalho silencioso, as dores escondidas, as lutas interiores que ninguém vê, os gestos de amor que muitas vezes não são reconhecidos. Tudo isso colocamos em Tuas mãos, certos de que, como fez com Teresinha, transformarás cada detalhe em fonte de salvação e santidade. Concede-nos, Senhor, a coragem de permanecer pequenos, a luz que vence as sombras, a confiança que não se abala, a esperança que não morre. Ensina-nos a transformar o cansaço em amor, a dor em oferta, a vida ordinária em caminho extraordinário para o Teu coração. Santa Teresinha do Menino Jesus, intercede por nós. Ensina-nos a viver a pequena via, a amar em cada instante, a permanecer firmes mesmo nas noites da fé. Ajuda-nos a nunca desistir e a proclamar com a vida que, meu Deus, eu vos amo. Assim, Senhor, encerramos este momento com gratidão e confiança, certos de que o amor é o triunfo final e que em Ti já experimentamos a eternidade. Fica conosco, fortalece-nos e guia-nos sempre. Amém.